famílias. No vídeo de hoje estaremos explorando o tema duas linguagens diferentes. Em cerca de 80% dos lares, aproximadamente, os homens, de um modo geral, eles usam uma linguagem lógica e uma linguagem racional. O que seria isso? Uma linguagem lógica e racional é aquilo que normalmente a juventude usa no papum, pronto, falei. Uma coisa rápida, uma coisa bem dinâmica, sem muita enrolação. Esse seria mais ou menos a linguagem lógica e racional usada pela maioria dos homens dentro de seus lares. Diferentemente, as mulheres, elas já têm uma linguagem mais criativa, as mulheres já têm uma linguagem mais sensível, uma linguagem rica em detalhes. Imaginemos essa situação. O homem, quando chega em casa, já encontra a sua esposa e ela então pergunta: como foi seu dia, amor? Ou da maneira como ela costuma chamá-lo, um ao outro. E ele então, de uma maneira assim bem prática, sem muita enrolação, e ele conta da sua maneira como foi então o seu dia de trabalho, o seu dia de atividade. E quem sabe ele poderá falar para a esposa: meu dia foi tranquilo, deu tudo certo e tudo fluiu como eu estava planejando e estou em casa, já cheguei, prontinho aqui, vamos, então agora conversar um pouquinho e preparar para a janta, tomar um banho, coisas dessa natureza. E acabou. A mulher, diferentemente, ela já vai usar uma linguagem sensível, ela já vai explorar mais o tema dos detalhes, da criatividade. E vamos imaginar que ela, ao chegar em casa, já encontre o esposo e ele então pergunta para ela: como foi seu dia, amor? Como foi seu dia, minha querida? Estava te aguardando chegar. Como eu falei, cada um com o seu jeitinho peculiar de tratar o seu cônjuge. E podemos imaginar então que a mulher, ela já vai se preparar para contar como foi o seu dia. E então, a sua maneira, ela começa então: olha, amor, meu dia foi super bacana, super tranquilo. Pela manhã fizemos um ratatá, fizemos lá uma inteira, eu e os colegas de trabalho, preparamos um de jejum bacana, um lanche legal para a gente pela manhã, para preparar, as energias, já que não deu tempo de eu comer em casa. E até a hora do almoço o serviço correu tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhuma apurrinhação. E na hora do almoço, depois do almoço, melhor dizendo, aquele tempinho que a gente tem para descansar, a conversa estava tão boa que quase perdemos a hora de retorno, quase passamos do horário. E na parte da tarde foi super tranquilo. O chefe passou lá, viu como que estava o trabalho, elogiou o nosso método de trabalhar e deu horário de sair, viemos embora. E ao caminho, peguei um engarrafamentozinho, mas não deu para atrapalhar, o retorno para casa, e graças a Deus estou aqui, e agora, amorzinho, vamos então, conversar um pouquinho sobre nós dois. Perceberam o tempo que eu levei falando de como o homem age e o tempo que eu levei falando de como a mulher age? É dessa forma. A mulher, ela procura estar sempre buscando mais riquezas na sua forma de conversar. Essa conversação mais profunda com o esposo faz com que ela se sinta mais amada, faz com que ela se sinta mais compreendida, faz com que o seu alto senso de valor pessoal fique em alta, Fique assim de uma maneira que satisfaça o seu coração, satisfaça a sua vida e faz com que ela tenha cada vez mais prazer de estar ali junto com a sua família. A maneira como a mulher se comporta
demonstra a verdadeira linguagem do coração, ao qual nós chamamos a linguagem emocional. Isso é indispensável para a realização de uma mulher. Duas linguagens diferentes, dois universos diferentes, mas que precisam se completarem. E isso só é possível quando há interesse do bem-estar de um para com o outro, quando há desejo de que o cônjuge seja feliz. É assim que devem se comportar os casais, sempre pensando na felicidade do outro. E por que eu digo isso? Naturalmente, cada um de nós temos a tendência de oferecer para o outro aquilo que, de certa forma, é interessante para nós. No entanto, muitas vezes nós nos esquecemos de que aquilo que é interessante para mim, ainda que sejamos casados, que tenhamos um relacionamento, pode não ser interessante para o outro. Obviamente, claro, dependendo das circunstâncias, dependendo do tema que está sendo explorado dentro do lar. Mas essa é a tendência natural. Eu achei algo interessante, olha, eu acho que isso vai servir para o outro. E, de certa forma, não é bem assim, porque nós temos escolhas, temos gostos. Então, a gente precisa estar procurando sempre conciliar aquilo que é interessante para mim com aquilo que é interessante para o meu cônjuge, para a minha esposa, para com a pessoa pelo qual nós nos relacionamos. Homens e mulheres precisam sim estar conscientes dessa necessidade mútua, cuidar dos interesses da pessoa da qual nós amamos. E dentro desse contexto que eu falei alguns segundos atrás, de que uma coisa que interessa a um pode não interessar para o outro, pense nesta situação. Imagine se você pega um pouco de alimento de um passarinho e dê para um cachorrinho comer. Da mesma forma, ao contrário, se você pegar um alimento de um cachorrinho e der para um passarinho comer. Percebe? O que é interessante para o cachorrinho não é interessante para o passarinho e vice-versa. Então, não querendo fazer uma má comparação, mas assim são os casais também. Portanto, devemos trabalhar de maneiras que os interesses estejam sempre em comum acordo. Pense nessa situação. A esposa pergunta para o seu esposo: "Você pensou em mim hoje?" Ela necessita da certeza no coração de que é amada e de que é um motivo dos pensamentos do seu marido. Olha que coisa interessante. Por sua vez, o homem também tem suas necessidades. Não é diferente. E então o marido pergunta para a esposa: "O que você achou disso?" No caso, se referindo a, quem sabe, uma atividade ou algum trabalho que ele tenha feito em casa, né? Consertado um encanamento, trocado uma luminária, alguma coisa dessa natureza assim, um trabalho que ele desempenhou. E aí ele também tem essa necessidade, querer saber o que a esposa achou. Isso porque ele também está em busca de algo que preencha o seu coração. E não há nada que toque mais forte nos sentimentos do marido do que ouvir palavras de apreciação vindo da sua esposa por uma tarefa cumprida, um trabalho realizado. Duas linguagens diferentes, mas que precisam ser unificadas na linguagem mais bela, na linguagem mais poderosa dentro de um lar, que é a linguagem do amor. Portanto, que a comunicação dentro do lar, entre os cônjuges, entre as pessoas que se relacionam, possam ser sim
uma linguagem compreensível, uma linguagem que traga prazer e satisfação para o outro e que ambos possam sentir esta necessidade de fazer o outro feliz, de fazer com que o outro sinta-se bem. Se cada um pensar dessa forma, naturalmente não tem como ser diferente. Ambos vão ser felizes. A linguagem do casamento tem que ser uma linguagem sem egoísmo, uma linguagem sem querer somente para si. Ambos precisam ser beneficiados. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para os seus amigos, para as famílias que você julga estarem precisando de um aconselhamento familiar. Inscreva-se no canal, ative os sininhos para que você possa receber as próximas notificações dos próximos vídeos que serão postados, ok? Então, contamos com a sua ajuda, com o seu carinho. E como eu sempre faço, terminando os meus vídeos, famílias, vamos ser felizes? Vamos que vamos!